Vamos para polêmica, Vamos lá. Bom, vamos ver se é polêmica mesmo, né? Armindo, qual que é a sua opinião, segundo o Leandro Silvério, qual que é a sua opinião sobre a inserção de personagens homossexuais pela Pixar e pela Disney em seus desenhos e animações e a influência desse tipo de conteúdo na formação das crianças? Eu acho que primeira coisa importante disso, né, é ver o contexto que isso está se dando, e a segunda coisa é a importância dos pais dessa discussão. Tem famílias e famílias, né? E é importante respeitar todas as famílias, né? Então, o que eu acho importante é que os pais tenham informação sobre o que vai ter naquele desenho, para que eles não sejam surpreendidos. E tem famílias que vão lidar super bem com isso, e que já conversam em casa, essas coisas todas. E tem famílias que é um assunto que não se gosta, e que os pais acham que não é o momento de abordar com os filhos. E eu também acho que é direito dos pais falar sobre isso. A educadora aí de crianças menores do que eu, mas que eu acho que a decisão da família é soberana, né, cara? É exatamente isso que eu penso, Armindo. Na decisão do menor de idade, né, quem decide é o pai, é a mãe, é a família. E eu acho que sim, tem que existir a inclusão, tem que ter na história em quadrinhos, tem que ter no filmes, para que a pessoa possa se reconhecer. Eu não sou contra, não, eu sou super a favor. Eu acho que tem que ter, e a decisão, né, se assiste ou não, quem toma aí são os pais, né? Então, eu penso dessa forma. Eu, como educadora, eu vejo que as crianças elas precisam conhecer e saber sobre as coisas do mundo, né? Porque elas estão sendo formadas para serem humanos, para serem pessoas que pensam, pessoas que têm opinião própria. Então não dá para ficar escondendo coisas delas, né? E até pior, ficar escondendo, né? Então eu acho que se eu fosse mãe também, né, eu iria passar o máximo de informação possível para os meus filhos, porque eu acho que quanto mais eles souberem, mais eles vão poder respeitar, aceitar e entender o outro, né? Então, é isso. Eu acho que se me permite também entrar Claro, na queremos opinião, sua assim, opinião também. temos que ter nossa liberdade artística, nossa liberdade de expressão, né? Enfim, independentemente da vontade afetiva de qualquer outra pessoa, a pessoa pode fazer a arte que ela bem entender, na verdade. Inclusive os grandes estúdios. O mundo está mudando muito e a gente tem que acompanhar, respeitar e aceitar, né? Não dá para a gente ficar com a mente fechada, né? A própria Turma da Mônica, Maurício de Souza, né? A gente tem a experiência do filho do Maurício, né? Que ele, por ser homossexual, trouxe isso também para dentro do mundo da Turma da Mônica. Imagina só, você tem um filho e esse filho na escola, né, passa por uma situação delicada com algum coleguinha e ele não tem informação nenhuma sobre isso. Então tem que ser falado mesmo, né, para que ele também não sofra bullying ou para que ele não faça bullying com outras crianças. Porque cada vez mais a gente vai ver formatos de famílias diferentes, né? Tem criança com 2 pais, criança com 2 mães, né? Então, a base de tudo é o respeito, né? Então, se está na arte, se está na pintura, se está nos quadrinhos, se está no filme, se está na novela, tem que estar mesmo, tem que estar, porque eu acho que a arte foi até a primeira que trouxe isso, né? Porque se a gente for ver as reproduções, as pinturas, né, já se mostrava isso, né? Então, eu acho que é aceitável, eu acho que a gente tem que mesmo pensar que o mundo está mudando, que está diferente. E eu até vou colocar aí um parênteses, né, que eu sou cristã. Eu sou cristã. E como cristã, né, eu sigo o quê? Exatamente as palavras de Cristo, que é o amor ao próximo, né? Então, quem sou eu para julgar o que o outro faz, né? Eu sou tão pecadora quanto o outro, né? Então, todos nós somos. Então, se Jesus amou todos, né, que é a crença, é o que eu acredito, quem sou eu para julgar? Quem sou eu, né, para
para julgar aí mesmo essa Não, pessoa. a gente foi formado, né? Eu, pelo menos, fui formado na década de 80, que a televisão do Brasil aberta era assim, tinha banheira do Gugu, tinha sushi Nossa. erótico, né? Opa, fiz um barulhinho aqui com a caixa da pizza, gente. Não foi nada Tipo, demais. a família tradicional brasileira se reunia para ver uma modelo seminua É verdade. Eu também com atores fiz comendo isso. sushi em cima disso. O Silvio Santos tinha um show, e eu lembro que eu assisti isso com a minha mãe, que era o show de calouros, e tinha, na época, né, chamado Show dos Travestis, que eram rapazes vestidos de mulheres naquele tempo, né, na década de 80. E eu lembro da minha mãe tratar aquilo com muita naturalidade, assim, sabe? Falou assim, olha, gente, são artistas, eles estão vestidos com roupa de mulher, né? Não tinha todas essas discussões hoje de identidade de gênero e todas essas coisas. Era um pouco mais simples tudo isso, né? Mas eu lembro da minha mãe me orientar muito bem nessas coisas, sem nenhum estresse traumático, sem nenhuma grandes discussões que adultos fazem no dia de hoje, né? Ela falou, existem várias nuances no mundo, essa é uma delas. Então, por isso que eu acho importante essa coisa do núcleo familiar, assim. Teve uma vez que eu entrevistei um médico da área de games, né? E eu fui perguntar para ele uma dica para os pais, né? Que às vezes acham que o filho está jogando muito. Qual que é esse limite entre você estar perdendo a sua vida social e estar ficando viciado em jogar e você estar simplesmente se divertindo, né? E eu achei que o médico ia falar, olha, o jovem precisa tomar cuidado, tudo. Mas o médico, assim, eu adorei essa entrevista, porque ele falou, Armindo, mas e o pai? O pai não conversa com o filho? Ele não sabe qual que é o limite do filho? Não sabe que o filho não está passando bem? Como assim um pai e uma mãe não sabem que o filho passou do limite? Né? Então não é uma questão do jovem, é uma questão de o quanto os pais conversam com esses jovens, né? Então eu acho essa conexão muito importante e eu acho que ela não pode ser perdida, assim, porque é isso que vai dar a base para todas essas discussões na vida adulta. Né? Você falou uma coisa importante, né? A base familiar. Como eu cresci num meio artístico, porque meu pai, como radialista, me proporcionou muitos momentos, né? Você falou de um programa do Silvio Santos. Na década de 80, meu pai tinha um programa chamado Balanço Geral, que acontecia no Esporte Clube Elvira. Olha só. Eram pessoas caracterizadas, pessoas que se vestiam de mulher, né? Hoje em dia, se um homem se veste de mulher, ele é até meio criticado, né? Porque acaba entrando para um lado errado da história. Mas também tinham homossexuais nos desfiles que a gente ia, que ele apresentava. Então, para mim, crescer com isso foi super normal. Então, eu creio que também por estar, né, numa família mais artística, foi um pouco mais natural, né? E mesmo assim, uma família também, né, que me deu a base cristã, a base religiosa. Sim. Sempre respeitando o outro, né? Então bem interessante você colocar, né, esse ponto da base familiar, né?